A graça e a paz de Jesus, igreja. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós lemos a partir do versículo 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós lemos a partir do versículo 37. Mais uma vez, é um grande privilégio nós estarmos aqui reunidos hoje como igreja. E é muito bom a gente poder estar aqui. Muito bom. Então, Atos dos Apóstolos. A partir do 37, eu creio que a igreja já encontrou. Diz assim a palavra de Deus. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido a permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para os seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade e ver o justo, e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios.
palavra de Deus. Senhor, nós clamamos agora, Pai, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. E que o Senhor venha nos ensinar através do testemunho do teu servo, o apóstolo Paulo. Fala conosco, Pai, palavra viva, palavra nova, palavra transformadora. E glorifica o teu nome. Exalta Cristo e abençoa o teu povo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós damos hoje continuidade, então, à nossa série de mensagens em Atos dos Apóstolos, e nós estamos agora numa reta final, porque nós vimos a despedida de Paulo aos irmãos em Éfeso. Ele já havia sido avisado pelo Espírito Santo de Deus, havia sido avisado em Éfeso pelos profetas que ele sofreria, que ele estaria indo a Jerusalém, a caminho de sofrimento e muito sofrimento. Então, daqui em diante, daqui até o final do livro, nós vamos ver o caminho do apóstolo Paulo de Jerusalém até Roma, e como os sofrimentos o aguardam, mas em meio a tudo isso, como ele se mantém fiel ao Senhor, pregando o Evangelho. Desde o começo da sua caminhada, o seu sonho é poder pregar o Evangelho em Roma e além de Roma. E Deus vai cumprir esse sonho, não da maneira talvez que ele imaginava que seria cumprido, mas ele vai chegar a Roma. Você quer ir a Roma? A Roma você irá. Mas em algemas. E com o privilégio de pregar toda a guarda pretoriana, toda a guarda especial, a guarda de elite de César. E muitos deles vão se converter ao Evangelho. Então, de Roma, ele ainda continua tendo um ministério frutífero, como ele sempre teve, porque o Senhor estava com ele. Então, agora nós temos essa reta final. E para relembrar aquilo que nós estamos vendo, o que está acontecendo aqui, então Paulo deixa Éfeso, depois da despedida, e se dirige a Jerusalém, apesar de todas as advertências. Quando ele chega, se você volta a página aí, quando ele chega em Jerusalém, se você olha comigo o versículo 20 e 21, a partir do versículo 17 ele chega em Jerusalém, mas perceba comigo o versículo 20, ouvindo isso, ouvindo o quê? Que ele chegou em Jerusalém, eles, depois de dar todo o testemunho dele, do que aconteceu pelas viagens dele, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem os seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Agora, pula para o versículo 28, que diz assim, gritando: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Então o apóstolo Paulo, ele chega em Jerusalém, e não é pouco alvoroço quando ele chega em Jerusalém, porque o mundo inteiro conhece ele. Apesar de não ter internet naquele tempo, ele é uma pessoa muito conhecida. E quando ele chega em Jerusalém, judeus da Ásia, aonde ele pregou muito, aonde ele teve muito problema, eles chegam também em Jerusalém, e eles veem o apóstolo Paulo lá, com alguns dos seus companheiros de viagem, dentro do templo, assumindo que esses homens eram gregos. Eles pegam ele, porque era proibido que um não-judeu entrasse no templo, porque isso era proibido na lei deles, eles não podiam introduzir não-judeus ao templo. Então eles pensam que Paulo está introduzindo judeus, não-judeus ao templo, o que profanaria o templo. Mas aqui nós vemos as acusações dele. Quais são as acusações? Do que ele está sendo acusado? O apóstolo Paulo está sendo acusado de pregar por todo o mundo contra a lei judaica, contra o templo e contra os costumes judaicos.
ao ponto de dizerem eles que ele advogava que os judeus não circuncidassem os seus filhos. Contudo, tudo isso aqui era uma distorção daquilo que era o ensino de Paulo, porque Paulo nunca ensinou isso. O que Paulo era contra era a circuncisão para os gentios, e não para os judeus. Paulo nunca falou contra o templo. Paulo nunca falou contra o povo dele. Aliás, ele sempre pregou primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas Paulo está sendo odiado e perseguido por causa da sua pregação. E qual era a pregação? Qual é o centro da pregação de Paulo? A graça. O grande problema de Paulo é a graça. Nós vemos isso pelas suas cartas, nós vemos isso na sua vida. O problema que Paulo sempre enfrentou era porque ele pregava a graça. Como ele diz aos Gálatas: irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, por que eu sou perseguido? O problema de Paulo era que ele pregava a graça, dizendo: não existe nada que nós possamos fazer para ser salvos. A lei de Deus, ela não é capaz de nos salvar, ela apenas nos mostra a nossa necessidade do Salvador, a nossa necessidade de Cristo. A lei, ela só nos conduz ao desespero, para nos trazer e nos mostrar e nos revelar Cristo. Ele nunca falou contra o povo dele, mas ele entendeu uma coisa, que tudo aquilo que a lei apontava se cumpriu em Cristo. Ele entendeu que o verdadeiro hebreu, que o verdadeiro judeu, que o verdadeiro descendente de Abraão não é aquele que é filho físico de Abraão, é aquele que anda nas pegadas de Abraão. Então ele entendia que filho de Deus é feito pela fé e não pela descendência e linhagem física. Mas tudo isso agora é distorcido, levado para Jerusalém. Quando ele chega lá, eles se o pegam. E agora eles estão acusando ele de falar contra o seu povo, contra a lei e contra o templo. E é por isso que eles estão aqui exaltados com ele. Agora esse texto que nós vamos ver nessa semana e na próxima semana, que eu pensava que eu ia conseguir cobrir em uma semana. Nós podemos dividir esse texto em 4 partes, e a gente vai dividir ele em 4 partes. Dos versículos 37, que nós começamos hoje, ao versículo 20, capítulo 22, versículo 5, nós temos as credenciais. Quem que é o apóstolo Paulo? Nós temos aqui um resumo das credenciais dele. Depois disso, nós vamos encontrar e nós vamos ver o encontro dele com Jesus, que é aquilo que vai transformar a sua vida. Depois, ele tem um encontro com Ananias, servo de Jesus. E, finalmente, ele vai ter que sair de Jerusalém, por ordem de Deus, porque Deus manda ele sair de lá. Então, nessa e na próxima semana, a gente vai ver esse texto, essa divisão. Quando você olhar para esse texto, eu gostaria que você olhasse essa divisão e percebesse essa divisão, nesses 4 pontos que nós temos aí. Então, hoje eu queria olhar com vocês um pouquinho sobre as credenciais de Paulo. Volta comigo para o versículo 37, diz assim: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. E é interessante aqui, quando você vê essa construção em grego aqui, é muito polida. Posso dizer-te algo? Ele se refere a ele, conversa com ele, com um grego muito sofisticado. Não era um grego de um judeu qualquer que mal falava. Não é o inglês do Rodrigo, que não fala inglês direito. É o inglês de um americano, de alguém que parece que nasceu aqui. Como que esse cara fala inglês tão bem? Esse não é um imigrante? Era isso que ele pensava dele. Então, quando ele pede para falar com ele, eu posso falar com eles, mas você fala grego, ele toma um susto. Não apenas pelo grego em si, mas pelo seu grego sofisticado por um judeu. Porque ele pensava que Paulo era um mercenário egípcio. Porque naquele tempo, na mesma época, se levantou um líder
se dizendo importante, que era um líder egípcio. E ele entrou e marchou contra Jerusalém, e ele falava, não, os muros vão cair, então eu vou entrar pela cidade, e a gente vai conseguir dominar a cidade. E ele juntou ali 4.000 pessoas, ou 4.000 mercenários junto com ele. Mas aí nada disso aconteceu, o exército romano foi lá, pegou a maioria deles, matou eles, e esse líder fugiu, voltou embora para o Egito. Então esse comandante do exército, ele pensa que ele está lidando com essa mesma pessoa. E ele pensa, nossa, prendi o cara que causou terror aqui, vou ser promovido. Quando ele escuta Paulo falar grego, mas como que você fala judeu? Como que você fala grego? Aí ele vai falar quem que ele é. Aí, no versículo 39, eu sou judeu. Não é o egípcio. Então toda a esperança dele agora vai por água abaixo. Mas ele continua, eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia, permite-me falar ao povo. E é importante aqui que ele já começa a mostrar suas credenciais. Por exemplo, você, principalmente naquele tempo, mas hoje ainda é assim, quando você nasce numa cidade importante, as pessoas têm orgulho de falar da cidade. Nossa, eu vim de tal cidade, né? Aí quando a pessoa já não é de uma cidade tão importante, ela vai usar a cidade importante mais perto. Por exemplo, eu gosto de pegar do pé dos mineiros, lá de Valadares. Gente, eu não conheço Minas. Mas aí vai lá de Valadares. Aí eu aprendi que todo mundo que mora ao redor de Valadares fala que é de Valadares. Porque tem um monte de cidades menores que ninguém conhece. Se falar dessa cidade menor, você não vai conhecer. Eu não vou conhecer. Mas quando a pessoa fala, sou de Valadares, bom, esse aí eu já ouvi falar. Então, basicamente, isso aqui que eu posso estar fazendo aqui. Olha, eu sou de Tarso, cidade importante da Cilícia, de fato era. Uma cidade muito importante. O que, se ele é de Tarso, se ele é nascido em Tarso, ele é cidadão romano, o que esse comandante até agora não percebeu ainda, ele não prestou atenção no que ele falou. Mas, porque ele veio de uma cidade importante, ele então permite que Paulo fale. Agora, eu não sei se você notou, no versículo 40, tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. É interessante aqui que eles pegam Paulo. Esses caras estão a ponto de matar Paulo. A confusão é tão grande que se você volta para o capítulo 21, o comandante tenta saber o que está acontecendo, quem que é esse cara. A confusão é tão grande, eles estão gritando uma coisa, outro está gritando outra coisa, ninguém consegue entender nada. Está um tumulto violento, ao ponto de ele ter que ser carregado para ele não ser despedaçado pela multidão. Agora, depois de tudo isso, no versículo 40, quando ele tem a permissão de falar, ele se levanta na escadaria e ele faz um sinal com a mão. E todo mundo fica quieto. Aí a gente passa esses negócios assim, são os detalhes que a Bíblia nos dá, mas a gente não pensa no que a gente acabou de ler. Como que, vamos supor que tem uma multidão enfurecida com alguém, a pessoa vai levantar, vai pedir para todo mundo ficar quieto, todo mundo vai ficar quieto? Quem vai ficar quieto? Ninguém vai ficar quieto. Mas ele faz um sinal que, agora na cultura grega, e era conhecido pelos judeus, era um sinal de um orador público, uma pessoa que falava ao público. Ele sabia, ele conhecia muito bem a retórica grega. Ele sabia muito, ele era um orador, ele foi treinado para ser um rabino, um homem culto, com um sinal, e eles entendem muito bem o sinal dele. É um sinal de um orador profissional. Eles silenciam. Aí depois, ele vai se dirigir a eles, finalzinho do versículo aí, 40, em aramaico. Isso aqui é genial, tudo que você vai vendo aqui, toda essa construção aqui é genial, porque ele vira para um romano, para um soldado romano, e ele fala grego. Agora ele faz um sinal,
usando da retórica grega, daquilo que todo mundo conhecia no seu tempo, para acalmar uma multidão enfurecida com ele. E depois disso, ele se dirige a eles em aramaico. Por que ele usa aramaico? Porque naquele tempo, a língua franca, o inglês do nosso tempo, para o judeu era o aramaico. Porque quase ninguém falava hebraico. Os únicos que falavam hebraico no tempo de Paulo, o tempo de Jesus, eram os rabinos. Aquelas pessoas eruditas, os mais estudiosos. A língua das pessoas normal era o aramaico. Tanto é que a Bíblia tinha que ser traduzida ao aramaico, para que as pessoas pudessem entender. Senão elas não entendiam nas sinagogas. Então, Paulo se dirige à língua deles. Porque se ele se dirige também a eles em hebraico, os únicos que o entenderiam seriam as elites. Mas ele queria alcançar todos. Agora, se ele se dirige em aramaico, todas as pessoas conseguem entender. E aí, então, no versículo 2, diz que, e eles ficaram em absoluto silêncio. Absoluto silêncio. Aqui ele consegue tudo aquilo que ele quer. Agora, a partir do versículo 3, ele vai mostrar para eles que ele não é um rebelde sem causa, como eles pensam que ele é. A partir do versículo 3, ele vai dizer para eles assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. E isso aqui, de novo, vai prestando atenção na genialidade de cada palavra dele. Ele fala: olha, eu sou cidadão romano, porque eu nasci em Tarso. Eu sou um judeu da diáspora, porque eu nasci fora de Jerusalém. Mas judeus da diáspora não eram bem vistos, mas pelos de Jerusalém. Mas por aqueles em Jerusalém que também nasceram na diáspora, na hora eles abrem o coração para ele. Na hora eles se identificam com ele. Porque para nós ganharmos o direito de falar com alguém, nós precisamos de abrir uma porta antes, para que o nosso discurso seja ouvido. Então o apóstolo Paulo está criando empatia com o seu público. Primeiro falando em aramaico. Agora, se dizendo: eu não sou um cidadão, eu nasci em Jerusalém, como muitos de vocês. Aí o coração dele já abre mais um pouco. Contudo, ele não para aí. Porque ele diz assim: mas sou criado nessa cidade. Sim, eu sou um judeu da dispersão. Contudo, eu vim para cá menino. Eu falo hebraico, eu falo aramaico, eu falo grego. Eu conheço a cultura dos gregos, dos romanos. Eu estudei a filosofia, a oratória deles. Mas eu fui criado em Jerusalém. Eu fui criado em Jerusalém. Agora aqui ele já não é mais um judeu de segunda categoria. E ele vai aprofundar isso ainda mais quando ele diz: eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados. Eu fui instruído por Gamaliel rigorosamente na lei. Ou seja, sou um cidadão da diáspora, judeu da diáspora, contudo fui criado aqui. E não apenas criado aqui como qualquer pessoa comum. Eu fui rigorosamente ensinado na lei pelo maior rabino do primeiro século. O apóstolo Paulo, ele foi treinado por Gamaliel, talvez o fariseu mais importante do tempo dele. E todo mundo conhecia Gamaliel. Paulo? Quem é Paulo? Mas com quem que você estudou? É a mesma coisa que hoje você estudasse aos pés do maior teólogo que nós temos hoje. E todo mundo fala assim, por exemplo, eu tive o privilégio de estudar num bom seminário, então quando eu chego a algum lugar, quando eu mando uma carta de recomendação de um professor meu, as portas elas se abrem por causa de mim? Não, tem nada a ver comigo. Mas por causa de quem está escrevendo a carta de recomendação. E ele usa uma carta de recomendação, não autorizada, mas ele usa. Então ele diz: eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel, e todo mundo conhecia Gamaliel. Agora,
ele continua dizendo assim, sendo tão zeloso quanto vocês. Ou seja, antes de tudo isso, eu era tão zeloso como qualquer um de vocês que está aqui. Aliás, eu fazia exatamente a mesma coisa que vocês estão querendo fazer comigo. Eu procurava matar, eu perseguia violentamente qualquer um que se levantava contra a nossa lei, contra o nosso templo, contra o nosso Deus, contra o nosso povo. E é por isso que eu queria matar, exterminar todos os seguidores do cristianismo. Todos os seguidores do cristianismo. Agora, se você continuar, versículo 4, persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Aqui no versículo 4, isso é muito interessante, porque nós temos a morte de Estevão, registrado na Bíblia. Mas o apóstolo Paulo não apenas testificou da morte de Estevão, ele matou outras pessoas, ele perseguiu outras pessoas. Esse homem é um homem violento. Esse homem é um homem que odeia os cristãos. Ele odeia eles. Ao ponto de ser tão zeloso como qualquer um deles. Então o apóstolo Paulo está dizendo para eles, eu era exatamente como vocês. Exatamente como vocês. E o que nós vamos ver na próxima semana é que isso transforma no final. Como ele vai ser transformado. Nós continuamos. Mas hoje eu queria ver com vocês como que ele pode responder do jeito que ele responde aqui. Porque, como que ele responde? Como que ele apresenta a sua defesa? Ele apresenta a sua defesa com calma, com coragem e com amor. Ele, apesar de tudo que está acontecendo com ele, apesar desses homens tê-lo prendido, espancado, ele só não foi morto porque os soldados romanos interviram e o pegaram. Caso contrário, dessa vez ele não tinha escapado com vida, como foi das outras vezes. Ele teria morrido. Mas depois de ter sido espancado, depois de estar quase morto, ele se levanta e ele fala a eles com ternura. Porque se você voltar para o versículo 1 do capítulo 22, diz assim, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Ele ainda assim se refere a eles como irmãos e pais. Irmãos, aqueles que estão na sua idade, mas com reverência àqueles que são mais velhos. Pais. Eu sou como um de vocês. É isso que ele tem uma compaixão, apesar do que eles acabaram de fazer com ele. Ele tem uma calma, uma compaixão com eles. E ele tem uma coragem ainda para testificar o que ele vai testificar, porque agora ele vai chamar eles e vai demonstrar para eles o porquê ele foi transformado de um zeloso como ele no homem que defende o cristianismo. E aí ele vai apresentar isso. Então, a pergunta que para mim fica nesse texto e que serve para mim e para você é como que a gente pode responder como o apóstolo Paulo com calma em meio às adversidades? Como que nós podemos responder da maneira com que ele respondeu em face aos perigos que a vida nos apresenta? Então, outra coisa que vai me deixar muito claro nesse texto aqui, é que aquilo que nós somos em face da morte, é aquilo que nós somos. Por quê? Porque quando nós estamos face a face com a morte, quando o diagnóstico chega, quando alguém chega e fala para você, você tem tantos meses de vida, isso que você é, como você responde, é o que você é. É o que você é. Porque existe um mundo de diferença aqui. Você conhece pessoas que foram diagnosticadas com alguma coisa e, de repente, essas pessoas respondem de uma maneira corajosa, de uma maneira que você fala assim, como que ela está tão bem? A gente vai fazer uma visita para consolar e sai de lá consolado. Não sei se aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu várias vezes.
Você vai visitar alguém com um diagnóstico terrível, e você vai lá para consolar a pessoa, pensando, o que eu vou falar para uma pessoa numa situação dessa? E aí você sai de lá, consolado, você fala assim, essa pessoa é muito mais forte que eu. É quase que muda ali, é quase que a gente começa a chorar e a pessoa começa a consolar. Mas aquilo que nós somos, em face da morte, é aquilo que nós somos, porque a morte vai testar e vai revelar aonde está a nossa esperança, aonde está a nossa fé. A morte, ela não vai deixar nada no lugar, ela vai expor a nossa real esperança, ela vai expor os nossos ídolos, ela vai expor o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. A morte, a doença, a adversidade, o sofrimento. Essas coisas vão revelar como nós estamos, então, com o Senhor. Mas, então, como que Paulo conseguia ou podia responder com calma e coragem e amor no meio das adversidades? Dessa maneira, fixando seus olhos na cruz e fixando seus olhos na esperança da cruz. De duas maneiras ele podia responder. Primeiro, fixando seus olhos na cruz. Paulo podia tratar com amor aqueles que o espancaram e queriam matar, porque o seu Senhor havia deixado o exemplo para ele. Ele só podia responder da maneira que ele estava respondendo, porque ele estava com seus olhos fixos na cruz. E a cruz era o padrão, um modelo para ele. Eles perseguiram o meu Senhor, também vão perseguir a mim. Então, por causa de Jesus e do modelo de Cristo, Paulo podia responder da mesma maneira, como da cruz Jesus orou por aqueles que o estavam crucificando, dizendo, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nós só vamos conseguir responder às adversidades da vida, responder aquelas pessoas que nos prejudicam, responder ao ódio da multidão, com calma, com amor, se nós fixarmos os nossos olhos em Cristo. Porque Ele é um modelo para a nossa fé. Ele não é apenas um modelo, Ele é a força que nos move nesses momentos de dificuldade. Então Jesus sofreu por pessoas que o odiavam, morreu por aqueles, para que eles pudessem ser perdoados. Jesus não apenas sofreu por eles, Jesus sofreu por eles com o propósito de que eles, através do seu sofrimento, você e eu pudéssemos ser perdoados. Então a primeira lição que nós temos para enfrentar, para responder com calma, amor e coragem, no meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas perseguições, quando nós somos injustiçados, é quando nós olhamos e fixamos os nossos olhos na cruz. Mas a segunda lição que nós precisamos entender para responder, como o apóstolo Paulo está respondendo aqui, é fixando os nossos olhos na esperança da cruz. Na esperança que nos é proposta. E eu gosto muito do texto de Hebreus, no capítulo 12, que diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Como que Paulo podia enfrentar aquilo que ele estava enfrentando? Porque ele usou aquilo que o mestre dele usou. Ele olhou para a esperança que estava proposta. Como que Jesus pôde suportar a ira de Deus e passar por tudo que ele passou para morrer por você e por mim? Porque ele estava com os olhos fixos na esperança, na alegria que lhe era proposta, a saber, a sua salvação e a minha salvação. Nós às vezes pensamos, meus irmãos e minhas irmãs, que no dia que nós chegarmos no céu, o grande alegre da história vai ser você. Você
pensa que, nossa, como eu vou ser feliz de poder ver Jesus no céu. O grande alegre de ter você no céu é Cristo. É Ele que te comprou, foi Ele que se sacrificou para ter você lá. Era isso que movia o coração de Jesus para enfrentar a ira de Deus. O amor por você, para te ter, para pagar o preço dos seus pecados, para que você pudesse estar na presença dEle para a eternidade. Então, a segunda coisa que nós precisamos para passar a enfrentar situações adversas e sofrimentos e perseguições, com calma, coragem e amor, é fixarmos os nossos olhos, primeiro, na cruz, no nosso modelo, porque Ele sofreu injustamente. Muitas vezes nós não gostamos do sofrimento. Estou sendo perseguido, injustiçado. O nosso mestre também foi. Isso tinha que ser para nós, pelo menos, um sinal. Mas também, a segunda coisa é olhar, fixar os nossos olhos na esperança que nos é proposta. Meu irmão, minha irmã, o seu mundo não é esse, a sua cidadania não é essa. Não importa se você é cidadão desse país, se você é cidadão não sei de onde. Não importa se não tem o documento. Você é cidadão do céu. Atentando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Os nossos olhos têm que estar fixos nas coisas do alto. Aí a gente vai parar de viver essa vida mesquinha que a gente vive nesse mundo. Porque a gente para de ficar preocupado com o que estão pensando da gente. Mas não sei quem falou mal de mim. Porque eu fui perseguido lá no meu trabalho. A gente vai parar de viver essas picuinhas ridículas que a gente vive. Quando a gente colocar a nossa esperança em coisas realmente sólidas. Como a nossa esperança em Cristo. A nossa vida, o final de tudo não é isso aqui. É disso que nós falamos hoje na ceia. Nós apontamos para um dia que nós estaremos com Ele para sempre. Então nós precisamos fixar os nossos olhos na esperança futura que nós temos. Agora, uma segunda coisa que o Evangelho vai fazer nas nossas vidas, que o encontro com Jesus vai fazer na nossa vida, ele vai destruir todo o complexo de superioridade e de inferioridade da sua e da minha vida. O Evangelho é uma coisa tão magnífica, tão maravilhosa, tão transformadora, que não tem nada que se compare no universo com o Evangelho de Cristo. Porque ele vai humilhar o mais arrogante de todos os homens. Mas ele tem poder para transformar o mais humilde de todos os homens num gigante. Então ele vai destruir, o Evangelho vai destruir todo o nosso complexo de superioridade ou de inferioridade. Como que isso funciona? De superioridade, porque o Evangelho vai nos humilhar. O Evangelho vai nos humilhar. Como que o Evangelho vai nos humilhar? Quando nós nos encontramos com o Deus da Bíblia, com o Senhor, Criador dos céus, da terra, com o Deus que nós adoramos aqui hoje. O Deus Todo-Poderoso, o único digno de honra, de glória, de louvor e adoração, aquele que é santo, 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 aquele que de eternidade em eternidade é Deus e não é outro. Quando nós nos encontramos com esse Deus, nós vamos falar como falou Isaías no seu capítulo 6, do seu livro, da sua profecia, que diz, ai de mim. Isaías era um homem assim, altivo, achava que ele era alguma coisa, como Paulo também achava. Todas essas credenciais, eu sou judeu, eu fui instruído na lei pelo maior rabino do meu tempo, eu falo grego, eu falo hebraico, eu falo aramaico, eu sou judeu de judeus, eu não sou esses cachorros gentios, eu sou do povo da aliança. Agora, quando ele encontra o Evangelho de Jesus Cristo, toda a sua arrogância, toda a sua superioridade é destruída. Ele é humilhado diante do Evangelho de Cristo. Assim como Isaías foi. Quando nós encontramos com o Senhor, quando nós entendemos quem é Deus e quem nós somos,
nós somos humilhados, tamanha grandeza do Senhor. Quem nós somos diante de Deus? Nada. Nada. Agora, ele também vai destruir todo o complexo de inferioridade. Eu estou cansado de ouvir pessoas, eu tenho problema de baixa estima. Eu tenho problema de complexo de inferioridade. Meu irmão, minha irmã, se o evangelho não curar o seu complexo de inferioridade, de estima, ou do sei lá o que você tem, nada mais cura. Não tem psicólogo que cura isso. Sabe por quê? Porque o evangelho vai pegar essa pessoa com complexo de inferioridade, de tudo lá, que você quiser dar de diagnóstico e nome aí. Deus vai te pegar, vai te levantar e vai te dizer: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Como eu posso saber disso, Deus? Como eu posso saber que eu sou seu filho amado? Como que eu posso saber que você me ama dessa maneira? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Gente, a realidade de entender que Deus entregou o seu único filho para morrer por mim, transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Como que ela transformou a minha vida? Depois que eu fui pai. Depois que eu fui pai, eu entendi uma coisa: eu nunca entregaria a vida dos meus filhos por ninguém. Eu nunca entregaria a vida do meu filho para poupar a minha própria vida. Deus entregou a vida do seu único filho pelos seus piores inimigos. Deus entregou a vida do seu filho. Deus sacrificou Jesus por causa de mim. No dia que eu entendi o tamanho do amor de Deus em Cristo Jesus, como Ele me ama, ao ponto de sacrificar o Filho, quem sou eu para que Ele sacrificasse o Filho por mim? Então eu entendi que eu sou amado. Existe amor de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Por que você está preocupado com o que o mundo acha de você, se o Criador do mundo diz que você é amado, amada de Deus? Ele entregou o Filho para morrer por você. O Filho. Então o Evangelho, ele tem esse poder de rebaixar, de humilhar o exaltado, mas de levantar, de erguer aquele que é humilhado. O Evangelho nos coloca todo mundo no mesmo lugar. E isso é maravilhoso. Você não consegue ver isso? Não tem nada mais maravilhoso do que o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada mais perfeito, não tem nada que revele mais a glória de Deus do que o Evangelho. É o Evangelho que move a gente aqui nessa vida para viver uma vida diferente, para viver uma vida empoderada. É só o Evangelho, não tem mais nada. Se você buscar em qualquer outra coisa força para viver essa vida, você não vai encontrar. Talvez você encontre por 1 ou 2 dias, ou 1 mês, ou 2 meses, ou talvez alguns 2 anos, ou 3, por um tempo, mas vai acabar. Mas só o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Só o Evangelho é o poder de Deus para que possamos viver essa vida. Eu lembro de uma história de um missionário que foi preso. Ele ficou muito tempo preso, quase 20 anos preso, numa cela escura, insalubre, sem comida, no frio, sem uma coberta, sem nada. E depois que ele conseguiu milagrosamente sobreviver a esse tempo, ele foi solto. E perguntaram para ele: como que foi viver tudo isso? Como que você conseguiu suportar todos esses anos? Ele falou: uma cela insalubre, no meio do inverno, é melhor, com Cristo, é melhor do que o melhor palácio que o homem pode criar. Como que eu saí de lá? Como que eu sobrevivi isso? Porque Cristo estava comigo. E se Cristo está comigo, tudo posso naquele que me fortalece.
Agora, ele vai também nos ensinar a lidar com o medo. O Evangelho também vai nos ensinar a lidar com medo. Como que nós lidamos com medo? Existe uma filosofia na cabeça do nosso tempo que diz assim, o perigo é real, mas o medo é uma escolha. O perigo é real, mas o medo é uma escolha. Ou seja, em outras palavras, você tem que determinar que você pode, que você consegue, que você é. E não deixar o medo pegar você. Você não pode sucumbir ao medo. Você tem que ordenar o seu coração. Você não tem medo de nada. O medo não existe, é uma ilusão. Só que o problema disso é que você vai criar alguns problemas para você. O primeiro deles é que, por definição, não existe coragem. Não tem como nós respondermos corajosamente se o medo não existe. Porque, por definição, a coragem é agir da maneira que nós deveríamos agir, em face aos nossos medos. Se o medo não existe, automaticamente a coragem não existe, não tem como existir. Um outro exemplo que eu posso te dar: se não existe pecado, não existe perdão a ser feito. Então, para Deus perdoar, nós precisamos ter feito algo para que possa ser perdoado. Então, a coragem não é a ausência de medo, é fazer o que nós tenhamos que fazer, o que tem que ser feito, apesar do nosso medo, apesar do perigo. É fazer aquilo que nós precisamos fazer, apesar daquilo que nós estamos enfrentando. Agora, a segunda coisa que isso vai te levar, e esse é o outro problema, é que isso vai te levar, esse negócio de suprimir o medo, aquele negócio de ignorar o medo, e ir em frente, vai te levar a duas coisas, ou a estupidez, ou a mais medo. A estupidez, por quê? Porque você vai ignorar o medo, você pensa, nossa, não existe, eu tenho que enfrentar isso tudo mesmo. Aí você não vai calcular os riscos, porque o medo no final é uma coisa boa, para falar, vai devagar que vai dar ruim isso aí. É um alerta. O medo é um alerta, é uma coisa boa. Agora você vai, não, vou suprimir isso aqui é tudo coisa da minha cabeça. Você vai tomar atitudes impensadas, vai acabar se arrebentando. É uma estupidez. Ou vai te levar ao quê? Vai te levar a mais medo, porque aí você olha para dentro de você e você pensa, nossa, mas eu não consigo, eu não posso. Isso vai te levar cada vez mais ao buraco, com mais medo ainda. Para poder superar essas coisas, nós precisamos. Não é suprimir ou ignorar o medo, mas sim de algo que vai nos dar coragem de fazer o que nós temos que fazer, mesmo quando nós não queremos ou nós não conseguimos. O que fez Paulo vencer os seus medos em face da morte foi a ressurreição de Cristo. O que faz Paulo responder com coragem, com amor, no meio dos seus medos, no meio de tudo que ele está passando aqui. O que faz Paulo levantar e dizer, irmãos e pais, ouçam a minha defesa, com ternura. Não é que ele suprimiu o medo dele, não é que ele ignorou o que estava acontecendo com ele. É que ele olhou para a cruz, para a esperança da cruz, mas ele teve um encontro com a ressurreição. Por que ele teve, e o que é isso importante? Por que ele teve um encontro aqui, que é o que nós vamos ver na próxima semana? Ele teve um encontro com a ressurreição, como que isso muda? Ele entendeu uma coisa, que tudo que ele pensava, tudo que ele acreditava estava errado. E se ele está vivo, tudo aquilo que Estevão falou é verdade. Tudo aquilo que Estevão falou é verdade. Então, existe uma esperança que está muito além da lei, que está muito além desse mundo. Ele ressuscitou dos mortos, ele vive. Ele vive. E se ele vive, e se ele prometeu que nós também viveríamos com ele, eu posso crer no amanhã. Eu posso viver uma vida com esperança. Então não importa o que você vai fazer com esse corpo meu aqui. Você pode matar esse corpo aqui. Venha a morte. O mais baixo que você me levar, o mais alto ele vai me levantar. O que pode fazer a morte com você, meu irmão, minha irmã? Se você está em Cristo, você é nova criatura, tudo se fez novo. A ressurreição transformou a sua e a minha vida.
E glória a Deus por isso. Então é isso que deu a ele calma e coragem e amor para enfrentar até mesmo a morte e agir corajosamente em face do seu medo. Que Deus nos dê graça para responder como o apóstolo Paulo respondeu no meio das suas adversidades. Amém?